Nós vimos até aqui como os contratos são formados, quais são os princípios aplicáveis às relações contratuais, quais são os efeitos dos contratos em relação a terceiros e em relação ao objeto contratual. E agora nós estudaremos quais as formas de extinção das relações contratuais. Em regra, uma relação contratual é extinta pelo cumprimento da prestação objeto do contrato. O cumprimento da prestação libera o devedor e ocasiona a extinção do contrato. Então, o meio normal da extinção do contrato é o cumprimento do seu objeto. Ocorre que algumas vezes, por circunstâncias anteriores ou posteriores à formação do contrato, a extinção da relação contratual ocorre sem o cumprimento da prestação. E são essas hipóteses de extinção do contrato sem cumprimento que nós veremos a partir de agora, certo? Então, iniciamos pelas hipóteses de extinção do contrato sem cumprimento da prestação em decorrência de causas anteriores, causas contemporâneas à formação do contrato. Primeira causa é a nulidade. A nulidade pode ser absoluta ou relativa. A nulidade absoluta decorre de uma transgressão a uma norma de ordem pública, que impede que o contrato produza os seus efeitos desde sua formação. Então, a extinção ela tem efeito ex tunc, que o contrato nunca produziu efeito. Então, a extinção dele tem efeitos retroativos, desde o momento da sua formação. A nulidade relativa, por sua vez, ela decorre de uma imperfeição na manifestação da vontade. Essa manifestação da vontade pode ter sido realizada por uma pessoa relativamente incapaz ou conter algum vício de consentimento, um erro, dolo. A nulidade relativa ela pode, inclusive, ser sanada ou mesmo não ser arguida durante o prazo prescricional, né? E ela ocasiona a extinção do contrato, mas ela tem um efeito ex nunc, a partir do momento em que ela é declarada, certo? Então, a primeira forma de extinção do contrato sem o seu cumprimento é a nulidade, em decorrência da nulidade, seja ela relativa ou absoluta. A segunda hipótese de extinção do contrato sem o cumprimento decorre da incidência de uma condição resolutiva, de uma cláusula resolutiva. A condição resolutiva ela pode ser tácita ou expressa. A cláusula resolutiva tácita pode ocorrer em contratos bilaterais, sinalagmáticos, e em todos esses contratos presume-se a existência de uma cláusula resolutiva tácita, que autoriza o lesado por um eventual inadimplemento a pleitear a resolução do contrato com perdas e danos. O contratante pontual, aquele que cumpre seus deveres contratuais, ele pode, diante do inadimplemento da outra parte, resolver o contrato e, portanto, pleitear a sua extinção, ou pode exigir o cumprimento desse contrato por meio de uma execução específica. Em qualquer hipótese, o credor ele sempre tem direito à reparação por perdas e danos. Essa é a previsão do artigo 475 do Código Civil. A condição resolutiva tácita, ela deve ser apurada judicialmente. Tá? Então, ela depende de uma manifestação judicial e oportunidade em que o juiz ou a juíza do processo poderá decretar a rescisão do contrato se provado o inadimplemento do devedor. Nós podemos também nos deparar com o quadro de um adimplemento substancial do contrato. Nós vimos lá em princípios contratuais que o adimplemento substancial é um instituto decorrente da boa-fé objetiva. E de acordo com o adimplemento substancial do contrato, não se pode resolver unilateralmente um contrato
se houve o adimplemento de parte substancial dele. Diante do inadimplemento de uma parte mínima do contrato, se esse contrato for resolvido pelo inadimplemento, o devedor ele vai sofrer um prejuízo muito grande. Então, o descumprimento insignificante do acordo não se figura razoável para a extinção da relação contratual como resposta à necessidade de preservação do contrato e da função social dele. Esse adimplemento substancial do contrato está previsto no artigo do enunciado 361 da 4ª Jornada de Direito Civil. O enunciado diz que o adimplemento substancial decorre dos princípios gerais do contrato, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Certo? A condição resolutiva, a cláusula resolutiva, ela pode ainda ser expressa. A cláusula resolutiva expressa, ela está prevista no artigo 474. O artigo diz que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e a tácita depende de interpelação judicial. De acordo com o enunciado 436 também da 5ª Jornada de Direito Civil, em caso de a cláusula resolutiva expressa, ela produz efeitos extintivos independente do pronunciamento judicial. Então, enquanto a cláusula resolutiva tácita depende de um pronunciamento judicial, a expressa não precisa desse pronunciamento para ocasionar a extinção do contrato, certo? Então, a segunda forma de extinção de uma relação contratual sem o cumprimento da prestação é a incidência de uma condição resolutiva, de uma condição pactuada no momento da formação do contrato, certo? Qual outra possibilidade de extinção de uma relação contratual sem o cumprimento? É o caso de arrependimento. As partes têm o direito de se arrepender da pactuação realizada? Sim, elas podem se arrepender. Quando houver no contrato expressamente a possibilidade do exercício do direito de arrependimento, qualquer parte pode rescindir o ajuste mediante a declaração unilateral da vontade. Nesse caso, a parte estará sujeita à perda do sinal ou à devolução em dobro do valor recebido, vai depender da pactuação do que foi estabelecido entre as partes. O exercício do direito ao arrependimento ele deve se dar dentro do prazo previsto no contrato. Agora, se o contrato não prevê um prazo de arrependimento, aí a parte tem que se arrepender, pode se arrepender até antes do início da execução do contrato. Por que ela não pode se arrepender depois? Porque uma vez adimplido o contrato, presume-se que ela renunciou tacitamente ao direito de se arrepender. Correto? Então, as 3 hipóteses de extinção do contrato sem o cumprimento da prestação em decorrência de causas anteriores ou contemporâneas são essas: nulidade, condição resolutiva e direito de arrependimento. E quais são as hipóteses de extinção do contrato sem cumprimento supervenientes à formação do contrato? Veremos agora. A primeira hipótese é a hipótese de resolução do contrato. A resolução do contrato é a extinção em decorrência da inexecução desse contrato, do descumprimento da prestação por um dos contratantes. Essa resolução pode ocorrer de 3 maneiras. A primeira é pela inexecução voluntária, a segunda pela inexecução involuntária e, por fim, pode ocorrer também a resolução em decorrência da onerosidade excessiva. Veremos cada uma delas agora. A resolução por inexecução voluntária decorre de um comportamento culposo de um dos contratantes, com prejuízo ao outro. Então, um dos contratantes, de forma voluntária, culposa ou até mesmo dolosa, deixa de cumprir a prestação estabelecida no contrato e isso causa ao outro um prejuízo, uma quebra de expectativa.
Pressupõe, então, a presença de um comportamento culposo ou doloso do contratante, dano causado ao outro e um nexo de causalidade entre esse comportamento culposo e o dano. Então, são aqui os requisitos da responsabilidade civil para a incidência das perdas e danos. A extinção do contrato por inexecução voluntária, ela produz efeitos ex tunc, se o contrato for de execução única, e ex nunc se for de prestações de execução continuada. Então, aquilo que já foi cumprido não precisa ser devolvido a partir do momento da extinção, do rompimento da relação contratual, aí aquela extinção produzirá efeito. O inadimplemento, então, pode sujeitar o contratante inadimplente ao pagamento de perdas e danos e pode também sujeitá-lo ao pagamento de cláusula penal, se houver estipulação de outras cláusulas especiais de garantia. Aqui dentro da inexecução voluntária, nós temos um instituto denominado exceção de contrato não cumprido. O que vem a ser esse instituto? De acordo com a proibição, a exceção de contrato não cumprido, nenhuma das partes, antes de cumprir a sua parte no acordo, pode compelir a outra parte ao cumprimento. Qualquer dos contratantes pode, ao ser demandado pelo outro, utilizar-se dessa defesa, denominada exceção de contrato não cumprido, para recusar a sua prestação ao fundamento que o demandante não cumpriu a parte que lhe competia. Então, se eu não cumpro a minha parte no contrato, eu não posso exigir da outra parte o cumprimento. Aqui também prevalece a boa-fé objetiva, a lealdade, o princípio da confiança. Eu espero o cumprimento do outro para que eu possa cumprir também. A exceção de contrato não cumprido, ela está prevista no Código Civil, no artigo 476. Prevê o artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Correto? Aqui ainda nessa parte do código, há um outro instituto denominado garantia de execução da obrigação a prazo. De acordo com a exceção de contrato não cumprido que nós acabamos de ver, eu não posso compelir o outro contratante a cumprir a parte dele antes que eu cumpra a minha. Agora, se o outro contratante, se a situação econômica desse outro contratante se modificar substancialmente após a formação do contrato, eu posso excepcionalmente exigir o cumprimento da parte dele antes de cumprir a minha. Porque há ali um risco de que, após eu cumprir a minha parte, o outro contratante não tenha condições de cumprir a parte dele. O artigo 477 prevê a seguinte redação: se depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Então, eu posso recusar cumprir a minha parte no contrato se houver um risco de que a outra parte não terá condições de cumprir a dela. Então, eu posso exigir tanto o cumprimento quanto uma garantia de que a parte do outro contratante será de fato cumprida. Sobre esse artigo, o enunciado 438 da 5ª Jornada de Direito Civil prevê que a inexecução de inseguridade prevista no artigo 477 também pode ser oposta à parte cuja conduta põe manifestamente em risco a execução do programa contratual. Muito bem. Agora vamos para a resolução do contrato por inexecução involuntária. A resolução do contrato, ela pode decorrer de um fato não imputável às partes, não imputável aos contratantes.
Pode ocorrer um fato praticado por um terceiro, um acontecimento inevitável, uma circunstância alheia à vontade dos contratantes, fora da esfera de interferência desses contratantes. Pode ocorrer um caso fortuito, uma força maior que impossibilite o cumprimento da prestação. Então, para que se configure uma inexecução involuntária do contrato, é necessário que o fato que deu ensejo a essa inexecução seja não se diga respeito às partes contratantes, que o evento ocasione a impossibilidade total ou parcial da execução da prestação e que essa impossibilidade seja definitiva, né? O inadimplente, que deixa de cumprir o contrato por decorrência de um ato involuntário seu, ele, em regra, não responde por perdas e danos, salvo se obrigou-se a ressarcir os prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior, ou se ele estava em mora no momento da ocorrência desse fato, certo? Nós vimos isso lá em obrigações, né? Quando que o devedor ele responde por perdas e danos, mesmo no caso fortuito ou força maior, se ele já estava em mora no momento em que esses fatos ocorreram. A terceira hipótese de resolução do contrato sem cumprimento é a ocorrência de onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva, ela decorre de um evento extraordinário e imprevisível que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação por uma das partes. É, portanto, uma hipótese de resolução do contrato. O Estado, por meio do Poder Judiciário, ele pode resolver o contrato em que a obrigação assumida por uma parte se torna excessivamente onerosa, enquanto essa mesma prestação possa causar enriquecimento ilícito do outro contratante. Portanto, há aqui um desequilíbrio na relação contratual. Tá? Nós vimos em princípios contratuais e também nas obrigações, quando há incidência da teoria da imprevisão, em decorrência de um evento extraordinário, imprevisível, que ocasiona o desequilíbrio contratual e possibilita ao Poder Judiciário a revisão do contrato. Aqui na onerosidade excessiva, nós temos, além do evento extraordinário e imprevisível, o desequilíbrio contratual, ele ocasiona não apenas um ônus maior para um dos contratantes, mas também um enriquecimento ilícito do outro contratante. E é por conta disso que o artigo 478 autoriza a resolução do contrato. Até aqui nós vimos a possibilidade de revisão desse contrato. Agora, o artigo 478, em razão da onerosidade excessiva, ele possibilita a resolução, a extinção desse contrato em decorrência desse grave desequilíbrio contratual. Tá? Então, quais são os requisitos para a ocorrência da onerosidade excessiva? Esses requisitos são bastante importantes. Primeiro, que esse contrato seja comutativo e de execução continuada, que sejam diversas prestações necessárias para o cumprimento integral da obrigação contratual. O segundo requisito é que haja uma alteração das condições econômicas no momento da execução do contrato. Essa alteração, ela é bastante significante quando comparada à situação econômica do contrato no momento da formação dele. A onerosidade excessiva, ela deve ser excessiva, né, causar um ônus para um dos contratantes e um benefício exagerado para o outro. E, por fim, a onerosidade excessiva, ela deve decorrer de um evento imprevisível e extraordinário. É necessário que as partes, quando celebraram o contrato, elas não tenham previsto esse evento normal. Se aquele evento era previsível, entende-se que ele foi incluído nos riscos contratuais. Então, quando as partes
pactuaram as cláusulas, elas já colocaram ali uma compensação em decorrência dos riscos que elas puderam prever. Agora, em relação aos eventos imprevisíveis e extraordinários, as partes não puderam prever. Então, qualquer alteração substancial pode ocasionar um desequilíbrio tão grande no contrato que possa trazer um prejuízo imenso para uma das partes e um benefício exagerado para a outra. Bom, essa previsão é do artigo 478. Sobre esse artigo, nós temos dois enunciados das jornadas de direito civil, um da terceira, que é o enunciado 175, que prevê que a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade incertas no artigo 478 do Código Civil deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. O enunciado 439 da Quinta Jornada de Direito Civil estabelece que a revisão do contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas relações empresariais, observar-se-á a sofisticação dos contratantes e a alocação de riscos por ele assumidos com o contrato. Então, é o que nós acabamos de dizer. Se esses riscos eles podiam ser previstos, se eles integraram de alguma forma o contrato, as disposições contratuais, se as partes tinham uma sofisticação tal que podiam prever quais eram os riscos, então não haverá incidência da onerosidade excessiva, tá? A sentença que extingue a relação contratual em decorrência da onerosidade excessiva, ela tem efeitos retroativos desde a citação, então ela retroage ao momento da citação. Os fatos anteriores, não, então não tem efeito ex tunc pelos fatos ocorridos antes da citação das partes. Uma vez presentes os requisitos do artigo 478, a parte lesada pode pleitear a resolução do contrato. Agora, o artigo 479, ele permite que a parte contrária, para evitar que o contrato seja resolvido, ela ofereça condições para o restabelecimento do equilíbrio contratual. Ofereça condições que garantam a modificação do contrato de tal forma que seja restabelecido o equilíbrio do contrato. Essa previsão, ela tem como finalidade a conservação dos contratos sempre que possível. Então, sempre que possível, as partes e o judiciário, o Estado deve atuar de forma a conservar os contratos firmados entre as partes. O que diz o artigo 479? A resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Sobre esse artigo, nós temos também dois enunciados das jornadas de direito civil. O enunciado 176 diz que, em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o artigo 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, a revisão judicial dos contratos e não a resolução. Então, se a parte pode o mais, que é pedir a resolução do contrato, ela também pode o menos, que é pedir a revisão desse contrato para manutenção da relação contratual. O segundo enunciado é o enunciado 367 da Quarta Jornada de Direito Civil. Em observância ao princípio da conservação do contrato, nas ações que tenham por objeto a resolução do pacto por excessiva onerosidade, pode o juiz modificá-lo equitativamente, desde que ouvida a parte contrária, respeitada a sua vontade e observada o contraditório. Então, uma vez judicializada a demanda, uma vez que a parte devedora ou um dos contratantes tenha solicitado a resolução contratual, o juiz ou a juíza pode, antes de resolver esse contrato, garantir à outra parte o contraditório e garantir o direito dela se manifestar sobre a possibilidade de revisão dessa relação contratual. Assim, pode-se chegar ao equilíbrio da relação contratual com a manutenção do contrato.
certo? O contrato, é possível também que o contrato, desde logo, desde sua formação, ele estabeleça obrigações para apenas uma das partes. Nesse caso, o artigo 480, ele permite que a parte prejudicada pleiteie a redução do montante por ela devido, ou a alteração do modo como deve ser efetuado o cumprimento da prestação, o pagamento. Essa é a previsão do artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida. Muito bem. Vimos então as hipóteses de resolução do contrato: por inexecução voluntária, por inexecução involuntária e por onerosidade excessiva. Pode ainda o contrato ser extinto pela resilição. A resilição pode se dar de forma bilateral ou de forma unilateral. A resilição bilateral é a dissolução do vínculo contratual deliberada por ambas as partes, bilateral. Os dois polos da relação contratual concordam com a extinção do contrato, com sua resilição. Qualquer contrato pode cessar por distrato. É necessário, todavia, que os efeitos do contrato eles não estejam exauridos, uma vez que o cumprimento é a via normal de extinção. Então, se o contrato já foi cumprido, seus efeitos exauridos, não tem por que haver uma resilição, um distrato. Tá? O distrato deve obedecer à mesma forma do contrato quando este tiver forma especial, mas não quando tiver forma livre. Então, o artigo 472 prevê que o distrato faça pela mesma forma exigida para o contrato. Agora, se as partes não chegarem a acordo, se não tiver a resilição bilateral ou distrato, pode ocorrer a resilição unilateral, que é o rompimento do contrato por uma das partes. Há contratos que, pela sua própria natureza, comportam a dissolução pela simples manifestação de vontade por uma das partes. Que tipo de contrato? O contrato por tempo indeterminado, contrato de execução continuada, periódica, contratos em geral cuja execução não tenha iniciado, contratos benéficos. A resilição unilateral, feita por uma das partes, ela independe de pronunciamento judicial e produz efeito ex nunc, não retroage. Para valer, para a resilição unilateral produzir efeitos, ela deve ser notificada à outra parte e a partir do momento em que a outra parte tem ciência da intenção de resilição, a extinção do contrato a resilição produz o efeito de extinção do contrato. Tá? O artigo 473 prevê a resilição unilateral, que pode ocorrer nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. O que é a denúncia? A denúncia é a manifestação de vontade de um dos contratantes que visa dar ciência à outra parte da sua intenção de rescindir o contrato. Ela pode ser exercida nos contratos de obrigações duradouras, como no contrato de locação residencial, por exemplo, a lei de locação prevê disciplina como ocorrerá a denúncia naqueles contratos. Bom, nesses contratos ou por prazo indeterminado ou que tenham um prazo bastante duradouro, né? Os contratos de cessão de uso, arrendamento, contratos de prestação periódica, de fornecimento de energia, enfim, em todos esses casos, a resilição unilateral ela vai ocorrer por meio da denúncia da parte que tem a intenção de extinguir esse contrato, de colocar fim a essa relação contratual. Há ainda outras duas formas de resilição unilateral. A revogação ou a renúncia podem ser mencionadas como exemplos nos contratos em que se admite a resilição.
Quais contratos em que a resilição unilateral ocorrerá por revogação ou renúncia? No mandato, no comodato, no depósito. Esses contratos eles são estipulados no pressuposto da confiança recíproca entre as partes. Tá? Então, uma vez que uma das partes não tem mais intenção de manter a relação contratual, ela pode revogar o mandato, por exemplo, ou renunciar aos poderes decorrentes desse mandato. Tá? Tem ainda uma terceira forma, que é o resgate, que é uma forma de liberação unilateral de ônus real. Tá bem? Essas são as formas de resilição do contrato. E, por fim, a última forma de extinção de um contrato sem cumprimento da prestação é a morte de um dos contratantes. Quando que ocorrerá a dissolução do contrato com a morte de um dos contratantes? Quando esse contrato for personalíssimo, não puder ser executado em decorrência da morte daquele contratante. Tá certo? Essas são, portanto, todas as formas de extinção do contrato. Aqui nós encerramos o estudo da parte geral dos contratos. Retornaremos em breve com o estudo da parte especial dos contratos típicos previstos no Código Civil. Bem, muito obrigada, bom estudo a todas e a todos.